Olá, nós somos Saraivada de História e a nossa aula de hoje vai ser sobre o Egito Antigo. A civilização egípcia foi uma das primeiras a se desenvolver, localizada no nordeste da África, numa região conhecida como Crescente Fértil. O Egito se desenvolve às margens do rio Nilo. Como diria o historiador grego Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo. Evidentemente que essa afirmação pode nos conduzir a um determinismo geográfico perigoso, como se os egípcios não tivessem realizado nenhum trabalho. E, de fato, para que as cidades egípcias se erguessem, foi preciso o trabalho organizado, sistematizado, obras hidráulicas, pois estamos falando de uma população que vivia às margens do rio Nilo, porém numa região desértica. Então, para que houvesse agricultura e para que houvesse o comércio e as obras todas de engenharia, foi preciso muita organização. Dessas construções egípcias, as que nos causam mais espanto até hoje são as pirâmides. Mas como foram construídas as pirâmides do Egito Antigo? A compreensão de como se deu a construção das pirâmides do Egito é um grande desafio. Como poderiam blocos de 1,5 tonelada até 3 toneladas serem arrastados em meio à areia do deserto? Bom, hieroglifos nos revelam um trabalhador lançando água à frente de um trenó e físicos posteriormente comprovaram que essa atitude reduz o coeficiente de atrito. Ok? Snéfaro, o primeiro grande construtor, o grande faraó construtor, em sua terceira tentativa conseguiu colocar de pé a primeira pirâmide do Egito Antigo. Bom, Kelp, seu filho, conseguiu vencer alguns desafios da engenharia. Utilizando colunas e lajes de granito, reduziu a sobrecarga sobre o túmulo do faraó e também fez o uso de uma abóboda aqui na região de cima. Tudo bem? Então, com isso, conseguiu uma redução da sobrecarga nessa região. Então, fazendo uso de cordas, milhares de trabalhadores, rampas e algumas teorias, como Peter James sugere no seu livro, até mesmo elevadores hidráulicos podem ter sido utilizados no processo de construção. As pirâmides são obras impressionantes e eram construídas para abrigar o corpo do faraó e também da sua corte e seus bens, suas riquezas, para a vida eterna. Os egípcios acreditavam que poderia haver vida após a morte, que o homem seria julgado no tribunal presidido pelo deus Osíris e que, se seu coração fosse puro e leve como uma pena, ele voltaria à vida. Por isso, um trabalho minucioso de conservação dos corpos, num processo conhecido como mumificação. De fato, tudo no Egito está relacionado com a religião. Recorremos novamente ao historiador grego Heródoto, que afirmava: os egípcios são os mais religiosos dos homens. Além das pirâmides, que eram tumbas para os faraós, ergueram templos, palácios, cidades. A sociedade era bem desigual. No topo da pirâmide, aquele que era considerado uma criatura divina, o faraó, que é o exemplo claro de teocracia, governo cuja origem do poder era divina. E o poder era bem centralizado nas mãos desse faraó. Para governar, ele contava com o apoio de uma classe sacerdotal que representava os interesses, pelo menos em tese, dos outros deuses, já que os egípcios eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então, existia o governo desse faraó com o apoio dos sacerdotes. Pensando numa pirâmide, não aquela de pedra, mas uma pirâmide social, existia uma sociedade desigual. Um pequeno grupo no topo, em que estava encabeçado pelo faraó, e na sequência, sacerdotes, funcionários públicos, militares, escribas, que eram aqueles que dominavam a complexa escrita egípcia, chamada de escrita hieroglífica. Os símbolos eram chamados hieróglifos, por isso hieroglífica.
Na base da pirâmide social nós tínhamos os chamados felás, que é o nome atribuído aos camponeses. E também existiam escravos, normalmente prisioneiros de guerra. Os egípcios são uma das civilizações mais impressionantes da antiguidade. Nós vamos ficando por aqui. Nós somos Saraivada de História. Até a próxima, se Deus quiser.